Olá, queridos irmãos, eu saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amados, hoje quero falar para vocês sobre um assunto que me pediram, me deram uma indicação para me falar, porque a pessoa também tem curiosidade de saber, e a curiosidade dela também é nossa, é sobre as 12 tribos de Israel. Quem elas são, como se originaram e onde se encontram hoje em dia, Mas antes de começar, eu queria te pedir para você já dar um like aí no meu canal, se inscrever no meu canal, e ativa o sininho para que o YouTube possa te avisar toda vez que eu colocar um vídeo novo. Amém, amados? Eu tenho colocado um vídeo novo toda semana e está sendo de muitas bênçãos aí, está transformando muitas vidas. Tenho recebido aí muitas mensagens de apoio, de mensagens de agradecimento, Então está sendo muito importante, não só na sua caminhada, mas também na minha caminhada com Deus, Nós estamos cuidando do nosso lado espiritual, É muito bom nós estarmos bem com Deus para que toda a nossa vida siga também bem, não é verdade, irmãos? Bem, irmãos, para começar, vamos voltar na história. Temos que voltar lá na genealogia, desde Abraão, considerado o pai da fé por Jeová. Vamos começar com Abraão, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas do judaísmo. E o mais importante, os 12 filhos de Jacó, que deram a origem às 12 tribos de Israel. É verdade, isso mesmo. Foi os filhos de Jacó que deram a origem às 12 tribos de Israel, que são eles: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Asser, Dan, Naftali, José e Benjamim. Prestar atenção, irmãos. Olha, um nome aí que eu falei de todos desses 12, José. José vai ter aí um papel fundamental no êxodo do Egito. José vai ter uma história muito bonita, muito bacana dentro aí desse contexto. Yosef, como se falavam, e como a gente conhece em português, José. Ele foi vendido por seus irmãos como escravo e levado ao Egito. Alguns anos depois, na terra de Israel, teve uma grande fome por causa de uma seca severa que assolou toda a terra de Israel. Por consequência deste evento e por orientação de Jeová, José já era governador do Egito por causa dessa grande fome. Seus irmãos e o resto da sua família tiveram que ir morar no Egito. Eles desceram até o Egito e, graças a José, que já era governador, eles foram muito bem recebidos. Mas um tempo depois, os judeus que viviam no Egito, eles foram escravizados, irmãos, e passam 400 anos escravos no Egito. A família de José, quando chegaram ao Egito, eles eram cerca de 75 pessoas, que se transformaram em um povo gigantesco. E aí que aconteceu o êxodo do Egito. Uma das passagens mais incríveis da Bíblia, irmão. Quando Jeová mandou as 10 pragas para o Egito, e na 10ª o faraó finalmente deixou o povo de Israel partir, onde logo após Jeová também abriu o Mar Vermelho para o povo passar, e também destruiu todo o exército do faraó, que era um exército considerado o exército mais poderoso da terra. E quando eles partiram do Egito, eles já partiram organizados nas 12 tribos de Israel e foram para o deserto, onde passaram 40 anos. E no deserto tiveram 2 modificações importantes, das tribos de Israel, que a primeira, que foi a tribo de José, que se dividiu em 2, entre seus 2 filhos, que se chamavam Menassés e Efraim. E a segunda modificação foi da tribo de Levi. Eles receberam uma tarefa muito importante. Jeová designou a eles a tarefa do serviço e o sacerdócio ao templo. Foi por isso que a tribo de Levi não recebeu terra como herança. Prestou atenção, irmãos? Mas a tribo de Levi foi colocada dentro de todas as tribos. Ela habitou em todo o espaço de Israel. Todo o espaço de Israel e todas as tribos tiveram pessoas da tribo de Levi morando neles, entendeu? Além disso, quem era da tribo de Levi era Moisés e seu irmão chamado Arão.
também tiveram um papel importantíssimos aí, né? Moisés foi o que foi levar o recado para o faraó, que tinha que deixar o povo partir. Arão, ele foi o primeiro sacerdote do povo de Israel, e a sua descendência continuou sendo sacerdote até os dias de hoje. Sabemos quem são os descendentes de Arão, e por isso a tribo de Levi como um todo, elas trabalhavam na parte da ajuda, de assistência, né? Por exemplo, tocando instrumento, os cânticos. A família de Arão, eles são sacerdotes realmente propriamente ditos, né? Então até hoje eles são considerados como os sacerdotes do templo. E depois de 40 anos vagando no deserto, finalmente chega a hora de entrar e conquistar a terra prometida. É para essa nova composição das 12 tribos que a terra de Israel foi dividida entre eles. Lembrando que a tribo de Levi não recebeu nenhuma terra, e as 12 tribos viveram lado a lado durante 200 anos. E depois desse período, teve a unificação de todas elas, né, sobre um grande reino. O povo estava descontente, queria um reino, né, eles não estavam muito satisfeitos com aquele sistema, então pediram Jeová que indicasse um rei, né, que para eles poder seguir. Eles não queriam ser dono da própria vida, então eles queriam que alguém indicasse, sabe, o que tinha que fazer, eles achavam que esse sistema seria melhor. Então aí o que Jeová fez? Indicou o rei Saul, e aí começou o reinado aí do rei Saul. Depois veio o rei Davi, né, que antecedeu o rei Saul, depois do rei Saul. Depois do rei Davi veio o rei Salomão, que nesse caso era filho de Davi, do rei Davi. Mas depois do período do rei Salomão, teve uma divisão. Esse grande reino judaico, ele se dividiu em 2 reinos. O reino do norte foi chamado de Reino de Israel, e dentro dele ficou a maior parte das tribos, 10 para ser exato, que foram Ruben, Simeão, Isacar, Naftali, Zebulon, Gade, Aser, Dan, Manassés e Efraim. E no reino do sul ficaram somente 2 tribos, que é a de Judá e a tribo de Benjamim, e ficou conhecido como o reino de Judá. E a tribo de Levi, como falei, ela não recebeu terra, então ela ficou morando em todo o território, dentro de todas as tribos, né, espalhadas ali, porque eles prestavam serviço ao templo. Então eles ficavam em todos os templos, todo tempo de adoração, eles ficavam lá prestando serviço para as tribos, para o povo. Assim, eles viveram lado a lado até um outro acontecimento trágico. No ano de 722 a.C., aconteceu a grande invasão assíria no reino de Israel, onde o reino foi destruído e as 10 tribos levadas cativas. E depois de invadir o reino de Israel, eles seguem em direção ao sul para invadir também o reino de Judá. Lembrando que o reino de Judá era um reino pequeno, né, somente com 2 tribos, mas o rei Ezequias, ele tinha uma estratégia. Ele mandou construir, né, uma grande muralha, uma gigantesca muralha, para se defender contra a invasão assíria. Inclusive, este relato da Bíblia está no livro de Isaías 22:10. Depois você vai lá e vê que você vai ter a confirmação desse relato. E a estratégia do rei funcionou, e os assírios não conseguem conquistar Jerusalém, e o reino de Judá se salva. Então, o povo de Israel, só quem ficou foi o reino de Judá, com alguns refugiados que chegaram da tribo do sul, né, fugindo lá dos assírios. Então, essa é a composição do povo de Israel, que se mantém até os dias de hoje. Já se passaram, irmãos, mais de 2.500 anos, e as tribos entre si, elas acabaram se mesclando depois de outros fatos que aconteceram depois, né? Isso já é um tema para um outro vídeo, senão ficaria muito longo. Então, as tribos se mesclaram, né? E hoje, com uma grande exceção da tribo de Levi, já que os levitas já eram separados para trabalhos no templo de Jerusalém. Então, hoje, a maioria do povo, das tribos, eles não sabem a que tribos pertencem, entendeu? Os levitas nós sabemos a que pertencem porque sabemos exatamente quem são, porque muitos mantêm seu sobrenome Levi até os dias de hoje. Inclusive,
eu vou até citar aqui um exemplo, para não ter que me estender muito. Vou citar um exemplo que todo mundo conhece. Quem nunca ouviu falar do jeans leves, não é verdade? Quem nunca usou um jeans leves? Essa marca de roupa é de um judeu da tribo de Levi. Então ele colocou o seu sobrenome na empresa de roupas que ele fundou, entendeu? Então ele sabe que ele é da tribo de Levi, e a tribo de Levi ficou aí, a maioria, o pessoal sabe quem são. Então, irmãos, o que eu queria dizer para vocês hoje, agora, nesse momento, é que não existe mais a separação de povo escolhido de Deus, né? Jesus veio justamente para acabar com essa separação e se sacrificou por todos nós. A palavra diz que todo aquele que nele crê e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, não pereça, mas tenha vida eterna e vida em abundância. Por isso, irmãos, aceite Jesus agora no seu coração, eleve seu pensamento a Deus e faça uma oração de aceitação e arrependimento. É com você e Deus. Hoje eu não vou orar, eu quero que você ore e entregue a sua vida a Jesus agora. Ore no seu pensamento, eleve seu pensamento ao Senhor Jeová e ore e entregue suas mãos na vida de Jesus Cristo. Deixa que Ele seja o Senhor que guie a sua vida, o seu caminho. Entendeu, amado? E isso sim vai fazer com que você se salve, vai fazer com que você tenha a vida eterna. Amém, amados? Porque Jesus está esperando a sua decisão. Jesus está de braços abertos para você. É só você se decidir. Ele deu o livre-arbítrio para que nós escolhêssemos a que caminho seguir, o que fazer e o que aceitar. Então, amados, aceite Jesus, tá? Eu te desejo uma manhã, uma tarde, uma noite ou uma madrugada abençoada, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o missionário João Carlos Santos. E, queridos, até o próximo vídeo. Amém.